senhores, tudo bem com vocês? Tudo bem, tudo bom? Tudo bom? Tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite. Estamos aqui hoje nesse nosso bate-papo aqui com o Rodrigo, o Fábio e eu aqui da Dr. Joe. A gente hoje tem a ilustre presença do nosso amigo Marcos Degolação. E hoje é prazerzão falar com você de novo. E a ideia desse bate-papo, Marcos, é a gente falar de como é que está a vida, como é que estão os negócios, que você conte um pouco da história, da tua história de, enfim, trajetória, que é de sucesso, que eu sei. Já foi mais, digamos assim. E, enfim, entender como é que está o seu mercado e a gente vê aí o que você tem de novidade para contar para a gente. Conta para a gente mais ou menos aí como é que... Legal. Como é que você entrou nessa loucura de real estate, facilities. O que é facilities? Dá uma brifada para a gente nesse universo aí. Olha, facilities em geral é o que ninguém quer fazer na empresa, entendeu? Resumidamente. Tudo que ninguém quer fazer vai para facilities que dá-se um jeito, né? Mas assim, brincando um pouco, mas facilities é a área da empresa que cuida da infraestrutura, vamos chamar assim, que cuida das atividades que fazem com que a empresa possa trabalhar, né? Que vai aí desde a limpeza, do tratamento da recepção, das manutenções dos equipamentos de uma forma geral, do tratamento do ar-condicionado, da limpeza da fachada, enfim, tudo que envolve a operação de uma empresa, de um edifício, se categoriza como facilities, né? Quer dizer, ela tem uma abrangência que pode variar de um tomador de serviço para outro, de um contratante para outro, mas em termos gerais é o cuidado que se tem com a infraestrutura de uma forma geral, né? Eu estou nessa área desde muito tempo já, desde 95, quando praticamente começou a atividade de facilities no Brasil. Na verdade, os serviços gerais, que era um nome que se chamava anteriormente na indústria, né, foi ganhando essa roupagem, essa sofisticação do nome de facilities a partir de meados dos anos 90 aqui no Brasil, com as empresas multinacionais chegando e colocando um modelo mais completo do ponto de vista imobiliário, né? Quer dizer, junto com a estrutura de facilities, que é o cuidar da operação, existe o processo anterior, né, que é construir o edifício, que existe o processo anterior, que é comprar um terreno, existe o processo anterior, que é construir a operação. Então, dentro do ciclo imobiliário, né, as empresas de consultoria passaram a se especializar cada vez mais em dar consultoria nesse range completo. E nessa esteira é que esse mercado veio para o Brasil, com a profissionalização das carteiras imobiliárias de uma forma geral, e isso veio se consolidando desde então. Então, no finalzinho da década de 90, eu tinha morado fora do Brasil, já tinha lidado com algumas dessas questões lá fora, principalmente no que diz respeito à parte de segurança, incêndio e tal. E quando eu voltei para cá, acabei sendo convidado por um ex-chefe que estava trazendo uma empresa de facilities para o Brasil e que estava começando. Então, eu lembro que a primeira vez que a gente foi almoçar, eu falei, mas o que você quer que eu faça aqui? Ele falou assim, olha, sabe zelador? Eu falei, sei. Então é isso, você vai ser um zelador. Então, assim, é uma forma meio simplória de dizer, mas não deixa de ser isso, a zeladoria, entendeu? Então, essa atividade, vamos chamar, que a gente vem praticando desde então, né? E como é que entra a questão das indústrias, a gestão de facilities para as indústrias? Vocês segregam isso ou não? Ou vocês tratam... são divisões dentro de facilities ou é o mesmo time que cuida da infraestrutura de indústria? É diferente da predial, por exemplo? Como é que vocês fazem isso hoje em dia? Tradicionalmente é diferente, né? Apesar do núcleo de conhecimento ser comum, o tipo da utilização do edifício vai fazer com que haja uma divisão no formato de operação também. Então, por exemplo, se você fala de um hotel, de uma hotelaria, por exemplo, não deixa de ser um facility, mas é um facility voltado para hotel, com determinadas características que não se aplicam a um edifício corporativo. A mesma coisa para a indústria, a mesma coisa para um edifício comercial.
Então, existe segmentação nesse tipo no tipo de utilização do edifício. Isso vai variar tanto em termos do nível dos procedimentos que você vai utilizar, né? Quando você fala, por exemplo, de um facilities, de um CPD, você tem um nível de utilização e de manutenção completamente diferente de um condomínio comercial. Então, você vai ter especificidades de um determinado tipo para cada uma dessas questões, né? Num hotel, por exemplo, toda a parte de serviços, conciergeria, recepção, tem uma característica completamente diferente de um hospital, né? Então, apesar da escola ser a mesma, né, quer dizer, a fonte de informação ser muito parecida, a aplicação é bastante diferente. Então, nas empresas maiores, nas empresas lá onde eu já trabalhei, a gente tinha diretorias separadas por segmento. Então, tinha lá uma diretoria para segmento bancário, tinha uma diretoria para tecnologia, uma diretoria para condomínios comerciais. Isso vem cada vez mais crescendo, porque também vão se criando especialidades específicas, apesar de que, de uma forma matricial, todos vão tratar de todos os assuntos, mas com diferentes intensidades, né? Algumas certificações específicas também, né? Uma outra coisa que é importante mencionar é que a gente, por exemplo, a nossa empresa, ela é uma empresa de gerenciamento de facilities. Eu cuido dos terceiros que fazem a execução dos serviços, né? Então, esse nome facilities ficou muito genérico, então toda a empresa se autodenomina de facilities. A empresa de segurança se autodenomina facilities, a de manutenção também se autodenomina facilities. Todo mundo é facilities, e de fato mas a categoria de trabalho que a minha empresa, que nosso tipo de empresa internacional trabalha, é de gerenciamento dessas atividades. A gente é especialista na gestão desses serviços, não necessariamente na execução desses serviços. Legal. Posso fazer uma pergunta? Claro, Fábio. Marcos, a sua empresa, conta um pouquinho para a gente qual que é o histórico dela, onde que ela surgiu, quando que ela entrou no Brasil e como que você teve essa oportunidade de ser o head operacional. Tá, legal. Tá, a Newmark é uma empresa centenária, na verdade, ela existe nos Estados Unidos, Nova York, há muito tempo, e ela vinha com um programa de expansão já há algum tempo, né? Em 2014 foi quando ela desembarcou no Brasil e acabou convidando a minha atual sócia, que no caso não estava aqui, que não estava ainda aqui, que é a Marina Cury, para criar e tocar essa operação aqui na América Latina, né? Então, a partir de 2014 foi quando nasceu a atividade aqui. Eu, quando saí da minha empresa anterior, ela me procurou, porque sabia da minha especialidade, a gente já tinha trabalhado juntos, né? Ela já cuidava da área de negociação, me convidou para vir estruturar exatamente a área de facilities, que é uma área que já carecia de ter uma operação aqui, porque haviam contratos globais que a empresa atendia, ou seja, empresas que a empresa atendia no mundo inteiro, que dependendo da capacidade local, você assumia ou não assumia tais atividades. Então, a gente tinha, naquele momento, já um contrato global que precisava começar, e era o que eu fazia também na empresa anterior. Então, desde 2015, foi que a gente começou a operação aqui no Brasil, ou seja, estamos aí há 6 anos. Né? É bastante pouco tempo, na verdade, né? Esse é um mercado que, obviamente, já tem bastante, já está maduro, é um mercado maduro no Brasil, já existem muitas empresas, o conceito já está bastante bem difundido, de uma forma geral, mas a gente, de uma forma geral, é uma empresa nova ainda. Ah, legal. Vocês atendem clientes hoje em todo o território nacional e mais alguns países, é isso? Sim. Ou a operação está focada no Brasil? A nossa base está aqui, nós estamos baseados em São Paulo, mas a gente está apto a atender no Brasil inteiro, né? A gente atende, por exemplo, contas globais no mundo inteiro, na verdade, né? Então, a gente, dependendo da estrutura, você tem uma gestão localizada em determinado país, geralmente é onde está o head office dessa empresa, e a ramificação acontece quase que em paralelo, né? Um dos meus principais clientes aqui hoje, que é a Dow Química, ela tem o headquarter dela nos Estados Unidos, mas a gestão da América Latina é toda feita aqui pelo Brasil, por São Paulo. Então, tem uma estrutura aqui de gestão que atende a América Latina como um todo, Argentina, Colômbia, México, Chile, e assim por diante, né? E existem
segmentos desse mesmo modelo de operação para outros locais do mundo, né? Para a Europa, para a Ásia, etc. E isso para atender os que a gente chama dos clientes globais, que são as contas que atendem de uma forma geral. E a gente tem clientes locais também, né? Obviamente, a gente, a partir da estrutura que ficou setada aqui, que ficou montada, a gente passou também a atender o mercado local e buscar expansão nesse sentido, né? E aí a gente tem, dentro do que a gente chama do gerenciamento de facilities, uma subdivisão natural, que é o que a gente chama de gerenciamento de propriedades, o property management, né? Que é a gestão de prédios comerciais. A diferença básica entre o serviço de facilities padrão e o de gerenciamento de propriedades é que, por exemplo, o gerenciamento de propriedades cuida da área comum de um edifício, né? Então, eu cuido de tudo que é comum. E a parte de facilities cuida daquilo que é privativo, da porta para dentro das empresas, né? Porque, obviamente, em cada um desses locais tem a limpeza, tem a manutenção, tem a recepção, mas cada um com a sua especificidade. Então, é uma subdivisão dentro desse modelo. Uma parte que atende proprietários, cujos contratantes são os donos de prédios, e geralmente os síndicos, e uma outra parte que são os ocupantes, né, os locatários, né? Então, uma subdivisão bem clássica nesse mercado também é isso que a gente chama de atendimento para ocupantes e atendimento para proprietários. São linhas de produtos completamente diferentes, entendeu? E aí, como eu falei, o Facilities é só um dos braços disso, porque existe o braço do capital, do investimento. Então, os proprietários querem comprar prédios. Então, nós damos consultoria para saber que locais da cidade está vendo crescimento, para onde o mercado imobiliário está indo. Então, portanto, a gente também atua para proprietários, no caso, nesse tipo de orientação. A gente divulga trimestralmente pesquisas de mercado para falar qual é o custo do metro quadrado, quanto está o condomínio em cada local. Então, enfim, como eu falei, Facilities é só um pedaço de uma indústria muito maior, né? E nesse sentido que a gente se especializou, né? Marcos, me diz uma coisa, como é que está o momento agora com a pandemia, meio pós-pandemia terminando, como é que você está sentindo? Interessante essa pergunta. Na verdade, é uma característica da indústria também, né? As situações de crise, de uma forma geral, elas promovem movimentações das empresas de uma forma geral, né? Quer dizer, a crise provoca mudanças de atitudes, e isso, de uma forma geral, costuma ser bom para a Facilities, né? Costuma ser o momento, é o que eu falo, é o momento em que aquele zelador que está lá embaixo é chamado para a sala do diretor para falar assim, o que eu faço com a luz, o que eu faço com a água, né? Então, assim, de uma forma geral, as empresas todas foram olhar suas estruturas, né? Todo mundo foi, por exemplo, rever a ocupação do espaço, né? Sim. As empresas estão revendo, na verdade, né? A questão é que, como é que vai ser o escritório daqui para frente? É uma pergunta que ninguém sabe responder ainda, né? Está todo mundo revendo a sua forma de operação. O que está se falando de uma ocupação mista da maior parte dos espaços, né? Que você vai ter muita gente de home office, gente trabalhando de forma híbrida. Então, isso tudo movimenta a atividade de Facilities. De uma forma ou de outra, a gente está no olho do furacão, né? Desde o primeiro momento que a gente foi obrigado a fazer os procedimentos para os prédios, quando você teve que colocar o tal do álcool gel, colocar as posições de solo para as pessoas não entrarem, fechar a barreira da recepcionista. Então, eu me lembro como se fosse ontem, virada de março, começo de abril, quando começou essa história de pandemia. Do ano passado, passou, né? Do ano passado. De 2020. Exatamente, já faz 1 ano e meio. Não pode esquecer disso. Exatamente. A gente ficou assim, virou noites e noites revendo procedimentos de todo tipo, tá? Desde utilização, manutenção de ar-condicionado, frequência de limpeza, etc, etc. Então, foi uma avalanche de mudanças. A gente acabou, de uma forma geral, acertando isso acontecer, e agora estamos trabalhando novamente para preparar as empresas a voltarem para os seus escritórios, né? Um trabalho de Workplace Strategy, que a gente tem chamado. Infelizmente, os nomes são todos em inglês, né? A gente leva um tempo para traduzir. O próprio Facilities, o termo Facilities não tem tradução para o português, né? Então, a gente acaba usando esse um pouco de palavrão americano, mas o que a gente chama de revisão da estrutura de operação, né? Que é os escritórios que tinham densidade X passaram a passar por uma outra densidade. Você tem que ter um distanciamento maior entre as posições, você vai ter que ter mais salas de reunião do que você tinha anteriormente. Então, você passou, de uma forma geral, a rever o formato de ocupação. Fora que
E isso, junto com a questão da mudança da tecnologia, que eu acho que é um ponto importante, as empresas estão mudando a forma de operar. Elas precisam transformar os espaços de trabalho em ambientes mais confortáveis e seguros, porque as pessoas hoje dão outro valor para o escritório, né? Por mais que muita gente tenha se adaptado ao home office, ter ficado em casa, muita gente está sentindo falta de estar no escritório, de poder sentar e cruzar e conversar, etc, etc. Então, isso também mudou um pouco toda a parte de arquitetura e de ocupação de ambiente, que vai acabar fazendo com que a gente mude. Então, concluindo, a gente está tendo demandas de todos os tipos para esse período de pandemia, e a gente ainda, de fato, não sabe qual que é o escritório do futuro. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Pegando esse gancho aí de pandemia, a sua empresa, por exemplo, ela tem uma divisão ali, a parte de real estate puro, né? Que não sei se posso chamar de puro, exato, mas comercialização, né? Locação, sim. Venda de lajes e prédios corporativos, etc. Enquanto a sua área teve que se reinventar, a área de comercialização, eu acho que eu estou entrando numa divisão que não é muito o nosso papo, mas é uma curiosidade. Essa área, então, tem que se reinventar ao quadrado, né? Como é que está essa situação de locação e, enfim, comercialização imobiliária para o mundo corporativo? Complicado. Com certeza. Também sendo bastante impactada, né? No primeiro momento, por essa questão de revisão dos contratos de locação, né? Porque as empresas que estavam ocupando 1.000 metros quadrados perceberam que elas podem ocupar 700 metros. E aí, como é que você faz? Como é que você negocia isso com o seu proprietário? Então, a gente acaba entrando neste meio de campo para poder dar suporte, ou contratado pelo inquilino ou pelo proprietário, para trazer essas questões, para renegociar. Muitas vezes, quebrando prazos de contratos, né? Porque os contratos, obviamente, têm as suas datas de renovação, mas todo mundo fez isso no começo da pandemia, que foi conseguir uma carência em relação aos prazos de aluguel. Vocês devem lembrar disso, todo mundo passou por isso, falou, não consigo manter o mesmo nível de gasto para essa situação, e foi uma situação completamente atípica, né? Então, a área de negócios, propriamente dita, foi bastante impactada por esse primeiro momento de renegociação para a permanência dos escritórios, e agora, nesse momento, é uma negociação até diferente, porque é uma negociação já visando o futuro, já não é uma situação de emergência, né? É uma situação de que permanência das empresas num espaço diferente. Então, a área de negócio está bastante impactada com relação a isso, fora todo o aspecto que aí está mais ligado com o aspecto de investimento em si, né? Que toda a mudança da economia acaba mudando a questão do que vale a pena estar investindo, que tipo de propriedades vai estar investindo. Uma área que, por exemplo, teve uma mudança completa de situação são os logísticos, né? Os condomínios logísticos, as áreas logísticas, tiveram expansão monstruosa nesse período, né? O Mercado Livre, a Amazon, esses caras estão alugando tudo que tem para poder dar conta da demanda de consumo, né? As empresas centro de distribuição, fazer tudo, né? Deve fazer tudo. Então, isso acabou mudando o eixo de negócio que vinha muito forte na parte de prédios corporativos, passou para a logística, né? Uma coisa que também era uma coisa que se falava muito lá fora e aqui não tinha chegado ainda, desse ponto de vista de negócio, que é o last mile, né? Que é todos esses centros de distribuição que estão a 50, 60, 70 quilômetros dos grandes centros, eles passam a ter que ter áreas menores dentro dos centros para poder aumentar a velocidade de entrega, né? Então, muitas áreas que antes eram só vistas para um edifício comercial, por exemplo, ele passa a ter uma atratividade para quem faz distribuição de curta distância. Então, isso muda a relação. Então, esse mercado está absolutamente caótico, entendeu? Estão mudando todos os modelos de negócio em função dessas variáveis, né? E é nessa hora que, de fato, você precisa estar antenado, né? Então, obviamente, a gente, por ser multinacional, a gente tem uma troca de informação muito grande lá fora, com as estruturas de lá. Nessa parte de facilities, eu me lembro perfeitamente. A gente tem um cliente que é global e que a China estava 2, 3 meses na nossa frente em relação aos procedimentos, né?
Então, quando a gente foi fazer um procedimento de limpeza, adaptação da limpeza aqui, a primeira coisa que a gente fez foi falar com o nosso representante de lá, por que eles já fizeram. Então, a gente já partiu de um conhecimento que já tinha sido distribuído e passou a adaptar. Então, essa conexão com o mundo ficou muito rápida, né? Então, possivelmente, é a primeira crise que obviamente quase que normalizou o mundo inteiro no ponto de vista das ações, né? Porque isso sempre demorou muito para chegar nas periferias. Eu acho que dessa vez o delay foi muito pequeno, né? Marcos, com esse monte de mudança, coisas novas, como que vocês usam a tecnologia no dia a dia? Quais são os seus planos em relação à adoção de novas tecnologias? Você pode falar um pouquinho para a gente? Claro, sem dúvida. Eu acho que essa é uma outra transformação que acabou acontecendo, sabe, 5 anos em um, né? Aquilo que você estava prevendo acontecer num período de mais tempo acabou acontecendo muito rapidamente. Porque eu acho que definitivamente a parte de gestão de conhecimento, a gestão da informação em facilities, que sempre foi muito pautada em Excel, né? Cada área tinha o seu Excel de controle, etc, etc. Isso passou a ser muito lento para o tipo de informação que você precisa no momento. Então, eu acho que o Facility deu um salto importante do ponto de vista de tecnologia para ter informação online, né? Isso que era antes um desejo, era só um lampejo, vamos chamar assim, das empresas como um todo, passou a ser necessário, né? A questão de ter velocidade de informação, flexibilidade na comunicação, um celular, um tablet, etc., passou a ser uma necessidade. Então, aquilo que a gente vinha engatinhando em termos de tentar implementar sistemas que te dessem informação online, tiveram que ser colocadas no ar de uma hora para outra, né? Isso do ponto de vista da informação, que é a gestão do conhecimento. E do ponto de vista da operação, mais ainda, né? Por quê? De novo, por conta da pandemia, a gente precisou começar a controlar melhor a ocupação dos espaços, né? A gente passou a ter as empresas que têm um projeto de flexibilidade, trabalhar 2 dias e 3 em casa e vice-versa, não pode ser aleatório. A pessoa não pode estar decidindo vir para a empresa a hora que ela quer. Então, você vai precisar ter um modelo de controle, de sensoriamento de presença muito mais sofisticado do que a gente tinha. E a gente, de uma forma geral, vem acompanhando, e através até da Dr. Du, a gente já andou fazendo alguns estudos, né, que o custo do sensoriamento caiu muito, né? Antes, eu me lembro das primeiras vezes que a gente falou sobre esse tipo de situação há 10 anos atrás, você montar uma rede para colocar a informação de temperatura do CPD, a umidade não sei de onde, quantas pessoas passaram não sei o quê, era um projeto caríssimo, porque você tinha a infraestrutura meio que inviabilizava isso, né? Com o advento do desenvolvimento da tecnologia, internet com velocidade, sistemas sem necessidade de infraestrutura e tal, você tem isso numa situação muito, muito melhor, né? Então, posso dar um exemplo de um cliente que a gente entrou agora no meio da pandemia e que vinha planejando já o retorno para o escritório, né? A gente conseguiu montar um projeto onde ele vai ter lá em todas as mesas um código de barras que o funcionário, assim que chegar, ele tem que confirmar a chegada dele, para que você tenha um dashboard, você tenha lá um painel onde você consegue saber em tempo real quantas pessoas estão no escritório e aonde, né? Então, isso aí, assim, mesmo, né? Em qual mesa, né? Quer dizer, isso para o ponto de vista do gestor de facilities é o supra-sumo, né? Quer dizer, você jamais tinha esse tipo de informação tão rápido, né? Então, o que eu tenho visto é isso, a gente tem tido mais oportunidade de falar com os nossos clientes da importância de ter sistemas e tecnologia de ponta, coisa que antes era relegado à segunda, terceira ordem, entendeu? Ah, que legal. Virou, na verdade, uma necessidade, né? Como você falou, foram 5 anos em um. 5 anos em um. Virou necessidade. Eu acho que a gente está bem próximo de um Facilities 4.0, né? O digital. De você estar sentado numa mesa e saber, teoricamente, tudo o que está acontecendo. Claro que tem exageros, né? Obviamente, isso tem que também ter finalidade, né? Não pode ser só uma mera informação. Se esse dado não virar processo, não virar alguma coisa, ele é só um dado. Então, esse é o segredo, né?
existem algumas tendências que vêm e que ficam, e outras, né, enfim, é moda, perde-se a utilidade ao longo do tempo e depois desaparecem, ou troca de nome, né? A tecnologia tem muito disso. Exato. Faz diferente. Faz diferente, exatamente. E às vezes a tecnologia vem cara e depois eles percebem que não se encaixa, e a gente percebe isso ao longo do tempo, realmente queda de valores, né? Exatamente. Mas assim, o que eu percebo é que, de fato, tem uma mudança muito forte de visibilidade, entendeu? As pessoas veem hoje a importância de ter isso bem planejado, bem executado e com formação na mão, entendeu? Legal. Não, bacana. E Marcos, quais são os principais segmentos que vocês atendem? Então, como eu falei, a gente tem empresas corporativas e multinacionais são as que, de uma forma geral, já tem esse conceito muito consolidado, né? Então, não é novidade, né, falar em gestão de facilities e tal. Então, você tem uma entrada maior nas empresas corporativas de uma forma geral, de ocupação de escritório, vamos chamar assim. A indústria é um pouco mais reticente, é um pouco mais resistente, né? Até porque a indústria tem na própria atividade dela, no core da atividade dela, uma gestão de infraestrutura que eles precisam fazer, né? Então, claro que uma linha de montagem não vai passar para uma terceira, porque isso vai afetar o produto do cara. Então, na indústria... realmente... Claro. Então, na indústria, por exemplo, tem uma subdivisão que é o que é predial, o que é basicamente administrativo, esse sim vira um segmento de negócio, e o que é produção, não. O que é produção permanece geralmente com as empresas, né? O segmento hospitalar é outro também, que também tem uma característica muito específica e que tem uma entrada um pouco menor do modelo de gestão de quarteirização, que a gente chama, né? Porque eles também lidam com o doente, né? Quer dizer, o cara que vai fazer a manutenção na tomada, se ele não tiver integrado ao time do hospital, ele acaba tendo uma certa dificuldade, né? Então, claro, estes são os segmentos que existem uma atividade para quem presta o serviço, mas elas são diferentes de um edifício corporativo. E, como te falei, dentro de uma operação que a gente chama de gerenciamento de propriedades, esse basicamente já tem 90% do mercado, já tem gestão profissional de facilities. Havia, até um tempo atrás, um modelo de equipes orgânicas fazendo a gestão das suas operações, mas o tempo se mostrou ineficiente do ponto de vista de a própria legislação trabalhista que a gente tem, que acaba engessando em muita coisa, né? A falta de atualização desses profissionais, então isso acabou tornando esse mercado corporativo um segmento muito mais adaptável ao modelo de gestão profissional. Mas isso tem se espalhado, tá? Como eu te falei, logístico é um segmento que está crescendo demais, as empresas estão precisando de cada vez mais especialização para esse tipo de operação, então é um lado que a gente tem olhado bastante, entre outros aí. Obrigado, Marcos. Bom, existe alguma formação específica para esses profissionais? Da onde que eles vêm, para os profissionais de facilities? Boa pergunta. Aqui no Brasil a gente não tem uma formação clássica, né? Na verdade, acaba tendo profissionais de diferentes áreas, né? Obviamente, vai muito de encontro àquilo que eu comentei lá no começo sobre o segmento da empresa. Se você vai falar de prestar serviço em um CPD, num banco, por exemplo, obviamente a demanda de manutenção e da parte de infraestrutura, que é uma infraestrutura mais pesada, mais preparada para uma situação crítica, então você tem profissionais de engenharia, que são os que geralmente atendem melhor os requerimentos desse tipo de profissional, né? Por outro lado, quando você vai falar de uma gestão de hotelaria ou coisa parecida, pessoal de formação em hotelaria, governança, etc. Então, a forma, da onde vem esse profissional é bastante abrangente. Tem uma área bastante grande para arquitetura, para engenharia, para administração, contabilidade, mas aí você tem que aglutinar isso tudo e tornar esse profissional um multitarefas, né? Quer dizer, se eu pudesse resumir o perfil de uma pessoa de facilities, ela tem que ser multitarefa, ela tem que entender de peixe, como é o caso, às vezes a gente tem que cuidar de peixe dos aquários e tem que entender de energia solar, porque você precisa inventar projetos para se poder economizar. Então,
Por outro lado, já existem cursos para formar profissionais, né, de pós-graduação, tanto de universidades que já estão oferecendo algumas especializações em facilities, quanto cursos de curta duração. Na empresa aqui, a gente acaba utilizando uma empresa que nasceu desse segmento de facilities, que dá treinamentos de curta duração para tornar profissionais aptos a atuarem, né? E tem a própria associação, a Abrafac, que é a associação da categoria, que também promove módulos e eventos para você poder aperfeiçoar. Né? Exatamente, tem bastante evento nessa área e começa a ter um processo de formação mais vamos dizer, aberto para que as pessoas possam se formar. Acho que é importante que o mercado hoje, né, já consegue falar a mesma língua, né? Eu também sou das antigas, não sou especificamente da área de facilities, né? Conheço mais, sou da área de tecnologia, mas sempre dando suporte para times de facilities, empresas de facilities. Então, acabo convivendo, ouvindo bastante esse tema há alguns anos. Mas é impressionante, porque eu lembro que em 2000, né? Você falou 96, 97... a partir, né? Eu entrei nesse mercado, eu entrei em 95, mas a partir daí para frente foi só crescendo, né? Exato, mas eu lembro que era um assunto estranho, né? Gestão de facilities, real estate também, que ninguém usava o termo aqui, etc. Hoje em dia já está bem difundido, principalmente nas grandes empresas, como você disse. Exatamente. Mas é engraçado, realmente você não tem, né, um curso, uma universidade. Eu me formei em gestão de facilities, você não tem isso ainda, né? Ainda não tem. Nível de graduação ainda não tem. Pode ter uma linha, vou trabalhar mais para manutenção, então engenharia mecânica e depois alguma outra especialização, mais ou menos por aí, né? Isso mesmo. Legal. O Marcos, conta pra gente agora a parte fácil, que é... Como é que é o futuro? Como é que tá como é que vai ser o mercado de vocês nos próximos anos? 2 anos, 3 anos, enfim. Não sei nem quanto tempo vocês conseguem enxergar para frente. Vocês estão animados? Estão preocupados? Como é que vai ser o desafio dos próximos anos? Assim, como eu te falei no começo, eu acho que esta é uma área que ela é dinâmica por natureza, né? Então, ela acaba caminhando um pouco com os próprios negócios. Como eu comentei, por exemplo, agora está tendo uma característica de uma migração forte para essas questões de logística, né? Tudo que está relacionado à logística está dando uma demanda muito grande e não deixa de ter facilities ali dentro, né? Então, essa é uma tendência que tem acontecido naturalmente, né? Uma outra coisa que a gente também percebe no mercado como um todo é que os próprios modelos de ocupação, de uma maneira mais ampla, estão mudando, né? Você vê empresas que cresceram muito nos últimos anos, como WeWork, como Regus, etc. Que são essas empresas? São empresas que te oferecem uma possibilidade de uma ocupação de real estate com facilities lá dentro, né? Então, é uma característica, né? Você ter modelos mais flexíveis de utilização de espaço, né? Então, eu acho que o caminho, o futuro dessa atividade vai muito para isso, para você cada vez integrar mais todos esses serviços e oferecer para o seu cliente final um produto só, né? Porque hoje você tem que, enquanto ocupante, você tem que locar um espaço, contratar uma empresa para fazer arquitetura, contratar uma empresa para trazer a tecnologia, contratar uma empresa para fazer a manutenção. Quer dizer, você tem uma série de segmentos. Eu acho que o que o mercado, de uma forma geral, adoraria era conseguir traduzir isso numa coisa só. Claro que essa não é uma equação simples, claro que isso não é uma situação trivial, mas eu acho que o caminho vai muito por aí. E de novo, embarcando tecnologia, embarcando experiência do usuário, né? Hoje o que as empresas, de uma forma geral, valorizam é a experiência do usuário, né? Você ter tudo à mão, você ter tudo num celular, você ter tudo de uma forma fácil e acessível. Então, eu acho que qualquer mudança significativa para o mercado, ele passa por essas duas coisas, né? Quer dizer, flexibilidade de ocupação e disponibilidade de informação na mão. Então, é isso que a gente tem que perseguir.
Claro que não é simples, mas eu acho que a gente está começando a dar os primeiros passos. Eu acho que, do ponto de vista da operação, eu diria que a gente hoje tem 40%, 50%, 60% dos processos praticamente automatizados, né? Ou minimamente com informações muito, muito fáceis de se buscar. E tem lá 30%, 40% que são mais complicados, mas que é o que a gente vai ter que buscar para conseguir dar essa integralidade de informação. Então, acho que caminha muito por aí, por essa equação, entendeu? Eu tenho mais 2 perguntas também super simples. Sei, puxa vida. Você acha que, não precisa dar o tempo, né? A previsão em anos, mas vamos imaginar 5 anos, 6 anos, 7 anos. Você acha que volta tudo como era antes, em algum momento? Eu digo o seguinte, Faria Lima lotada, Avenida Paulista lotada, gente buscando espaço porque o home office, ninguém aguenta mais home office. Você acha que isso reverte? Ou você acha que é uma realidade que vai ficar? Eu acho que é uma realidade que veio para ficar. Eu acho que as empresas aprenderam que você, para estar produtivo, não tem que estar embaixo do guarda-chuva, né? Então, eu acho que isso muda completamente o conceito de determinadas áreas. Eu acho que algumas áreas vão ser necessariamente ter que voltar para uma operação física plena, outras muito menos e outras quase nada. Eu acho que essa é uma realidade que as empresas aprenderam e que não vão abrir mão. Eu não acho que é aquela coisa de 100% home office como se fez e como alguns andaram falando aí por um tempo, entendeu? Eu acho que faz muita diferença você ter o contato pessoal. Como é que você forma times home office, né? Mas, assim, as empresas já estão contratando pessoas fora das suas capitais, né? Já se abriu esse precedente, né? A gente fez isso aqui e a gente está feliz. Não em outras capitais, mas em outras cidades, cidade interior. Aqui a gente está sem problema. Para algumas áreas que não tem necessidade realmente de vir com constância para o escritório. Você, desculpa te interromper, mas quero fazer a última pergunta para não tomar muito seu tempo. Você acha que o conceito de centro de convivência é o que as empresas vão virar? Ou seja, não tenho mais 2.000 metros quadrados, eu vou ter 1.000 metros quadrados e vou ter ali grandes espaços para que essas pessoas que, de tempos e tempos que vêm até o escritório, participem de algum processo de convivência, né? Eu acho que sim. A empresa vai virar um mini clube, né? É aí que eu quero chegar. Porque as pessoas precisam se encontrar, precisam se ver, precisam se conhecer pessoalmente. Eu tenho gente do nosso time que eu nunca vi ao vivo, né? O Rodrigo está aqui, pois é. O Rodrigo a gente nunca se encontrou pessoalmente. Nunca se encontrou, né? Não, Arthur, eu acho que sim. Eu acho que isso é uma tendência. Eu não sei se isso se aplica a todo tipo de indústria, né? Mas eu acho que, assim, já tem empresas com projetos indo nessa linha. Sim, andares inteiros que viraram locais para convivência e conveniência para as pessoas irem, poder se conhecer, se relacionar e ter uma troca de informação e não mais operacional. Eu acho que todas as empresas acho que vão ter um pedaço disso. O tamanho desse pedaço é que é difícil definir, determinar por conta da linha de negócios, né? Mas eu tenho essa convicção, que eu acho que não tem como escapar disso. Acho que veio para ficar essa realidade. Legal. Bom, acho que a gente já explorou bastante o Marcos aqui. A gente queria te agradecer você, a Newmark, até pela parceria de muitos anos que a gente tem, né, trabalhando juntos, e pelo seu tempo, que hoje em dia a gente sabe que é complicado. Não, eu agradeço a oportunidade, para mim foi um prazer, sempre que a gente pode falar um pouquinho sobre atividade, sobre mercado, eu acho que é super produtivo, principalmente num momento como esse, né? Eu acho que uma coisa que a gente tem percebido é exatamente isso. As empresas estão se falando para trocar informação, para perguntar, como é que você está assim, como é que você está lidando com aquilo. Eu acho isso produtivo, né? Acho que todo mundo sai um pouco do pedestal, né? Que sabia de tudo e está um pouco mais curioso para saber como é que vai ser o dia seguinte. Eu acho que esse é um dos papéis que a gente quer fazer parte, entendeu? Eu é que agradeço aí a presença de vocês. A gente tem sido, enfim, desde o começo a gente já tem feito trabalhos com vocês e a gente está conseguindo atingir esses objetivos que a gente tem falado aí, de melhorar a quantidade e a qualidade das informações. Que bom, a gente fica feliz e conte com a gente sempre aí. Obrigado, viu, Marcos? Obrigado a vocês.
Muito obrigado, gente. A todos aí. Obrigado, Marcos. Obrigado, Arthur. Obrigado, Rodrigo. Tudo de bom. Valeu, gente. Tchau, tchau. Um abraço. Valeu. Tchau.